Amém? Podem se assentar. Amém. Glória a Deus. É sempre uma honra poder estar aqui falando da palavra dele, do Senhor. A missionária me mandou mensagem hoje de manhã. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu falei, amém. Aí logo, o Senhor ministrou logo depois algo no meu coração, no momento que eu estava, digamos, como Marta, né? Que a gente é Marta e Maria, né? A gente faz os nossos afazeres, mas a gente também escolhe a boa parte, que é necessária. E ali, naquele momento em que eu estava fazendo ali os meus afazeres, estava jogando água num lugar, o Senhor ministrou algo no meu coração. E daí foi liberando ali o que Ele ministrou ali para mim. E na mesma hora eu mandei mensagem para minha amiga Renata. Falei, Renata, você tem compromisso hoje? Ela, amiga, não. Eu falei, hoje é o último culto de mulheres do ano. Você poderia vir ministrar um louvor? Eu sei que eu poderia ministrar, eu poderia pedir alguém para ministrar, mas o Senhor colocou no meu coração de convidar a Renata a estar trazendo, a missionária Renata, a trazer essa ministração. Talvez se eu fizesse, eu poderia fazer. Mas talvez se a outra irmã fizesse, ou se eu chamasse outra pessoa para fazer, talvez não passaria a mensagem a qual o Senhor quis passar hoje, amém? Esse louvor, eu escolhi um outro louvor, não foi esse. Mas no mesmo momento eu mandei para ela, amiga, eu vou ouvir. O Senhor na mesma hora falou, não é esse. E eu mandei para ela o que seria esse. Porque nós devemos estar aos pés do Senhor. Esse louvor para mim, ele é muito lindo, não só a melodia, mas em sua letra. Porque ele fala da necessidade da gente estar aos pés do Senhor, de se quebrar, quantas vezes necessário for. Porque no momento em qual nos encontramos com Ele, ali somos perdoados, amém? Porque aqui, irmãos, aqui tem pecadores que estão em busca do perdão e para que possamos alcançar a salvação, amém? Eu vou deixar uma mensagem. Ela encontra-se no livro de Lucas. Foi algo que o Senhor ministrou no meu coração no dia de hoje. Não só no dia de hoje, já há uns dias. Livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando ele em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a este mestre. Aí é onde ele conta a parábola ali do credor, amém? Podem se assentar. Irmãos, desde o início, ali a gente já vê um apontamento, um julgamento muito forte, né? Porque estudando a palavra, eu tenho feito hoje, graças a Deus, parte de um grupo de estudo de mulheres. E ali tem me edificado muito. Porque a palavra de Deus, pelo que eu entendo, a gente tem que escavar ela dia após dia. A gente tem que se alimentar dela dia após dia. E conforme a gente vai estudando, a gente vai conhecendo culturas diferentes. E ali eu não entendi direito, eu vi que ali era um costume. Quando um visitante, né, um hóspede chega à casa de alguém, o morador, o dono da casa, ele desde já chama um servo para que venha ali lavar os pés do convidado. E logo após, unge a sua cabeça e dá um beijo na testa como forma de respeito e alegria pelaquela visita. Não sei se chega a ser cultural, mas era um costume deles. E essa mulher, como lugar de pecadora, como se o fariseu não fosse um pecador, porque ali o fariseu ele já vem acusando. Se este fosse profeta, ele falava de Jesus. Se este fosse profeta e soubesse quem o toca, uma pecadora, quando todos nós somos pecadores, porém somos alcançados pela graça de Cristo, o que não nos torna melhor do que ninguém. Irmãos, essa mensagem, ela entrou em mim, sabe aquela mensagem que entra te confrontando assim?
Porque quantas das vezes nós mesmos, trazendo essa mensagem para o nosso tempo, para o nosso contexto, tirando ela daqui, quantas vezes nós mesmos não nos colocamos no lugar até desse fariseu, de apontamento, de julgador. Porque muitas das vezes a gente não sabe a intenção de ninguém, mas o Senhor sabe. O Senhor sabia melhor do que aquele fariseu quem o tocava, quem era aquela mulher que estava ali chorando aos pés de Cristo. Aquela mulher, a Bíblia não diz, mas ali dá a entender que ela não falou uma palavra. A Bíblia já mostra que no momento em que Jesus entra, a Bíblia já começa falando, e ela estava sentada atrás dos seus pés, lavando os pés deles com suas lágrimas e o beijava. E muitas das vezes a gente se toma ali o lugar daquele fariseu que acusa, que julga, até condena. É errado fazer isso, sim, só que por nossa natureza errônea, pecaminosa, muitas das vezes a gente já se vê fazendo. A gente, Senhor, me perdoa, mas a gente se vê ali no lugar daquele homem. E muito me chama a atenção que essa mulher, sabendo ela da sua natureza, porque ela sabia quem ela era, ela tomou uma atitude. A Bíblia ela é muito linda e muito cuidadosa com a história de muitos profetas, homens de Deus, mas o cuidado que Deus nos conta, a história das mulheres da Bíblia, a delicadeza, porque a gente vê em vários momentos da Bíblia, mulheres pecadoras que com uma atitude de fé, elas não pediram permissão, mas elas foram ali com ousadia na fé que elas creram e tocavam. Assim como a do fluxo do sangue, ela não falou, ela tocou. Ela falou para ela mesma, se apenas eu tocar na sua orla, serei curada. Assim como essa pecadora, ela não falou, mas ela se prostrou aos pés de Cristo. E ali com suas lágrimas, chorou. Eu acredito que aqui na Clara isso. Mas eu estou conforme o texto diz, que ele convidou. Porque se eu, como fariseu, convido Jesus para minha casa, é porque eu sei quem Ele é. Ele não precisa dizer quem Ele é, porque eu sei que Cristo é Cristo e ponto, isso basta. E eu sei que quando eu convido Jesus para minha casa, eu tenho que honrar a presença dEle. E se na cultura daquele tempo diz que a honra vem da forma de lavar os pés, de ungir a cabeça, de dar um beijo santo nele, na testa dele, como forma de honra e de agradecimento, igreja. É assim que a gente tem que fazer. Quando você ora no seu quarto, quando você ora na sua casa e você se prostra com a cara no pó, você ali está chamando o Senhor. E quando você se prostra, você está honrando o Senhor. Como que eu te convido para minha casa e não te ofereço um copo d'água? Como que chamam Jesus para sua casa e não honra a presença dele sabendo quem é? Essa mulher, ela tem muito a nos ensinar. Aquela mulher foi uma mulher que provou para nós uma fé gigantesca. E continuando, o verso 41, ele diz a parábola do credor. Talvez trazendo para ele, para ver se assim ele entende. Porque com Cristo do lado dele, a qual ele convidou, ele não estava entendendo quem ele era. E a parábola vai dizer, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgastes bem. Porque a palavra diz, um devia mais, um devia menos, mas ele perdoou ambos. Ele não perdoou só o que me devia 50 porque é pouquinho e vou cobrar do que deve 500, não. Ele perdoou ambos, mas aí a gente entende a quem ele perdoou mais, a quem devia mais. E é assim que Cristo faz com a gente. O pecado a gente não coloca na balança, não tem pecadinho, pecadão. Assim é o perdão, o Senhor te perdoa e ponto final. Quando o Senhor libera uma palavra de perdão para nós, Ele perdoou, assim como Ele perdoou os nossos pecados com aquela cruz. Ele já perdoou, a gente não precisa ficar voltando. Muitas das vezes a gente vê pessoas que se convertem, novos convertidos, até pessoas que já estão há muito tempo na igreja, quer ficar voltando na lama do passado, para falar do que fez. Cristo já perdoou. Muita gente fala assim, não, porque quando eu era do mundo, falou certo, era. Hoje somos nova criatura, então a gente tem que olhar para frente. O nosso pecado, ele virou testemunho. Se eu for falar do que eu era, do que eu fiz, do que eu não fazia,
para edificar a vida de alguém, porque Deus me levantou para isso, eu vou falar. Agora, se eu quiser falar de quem eu era, de quem eu vivia, do que eu fazia, só por falar meramente, não fala. A gente aprende que é testemunho. Se o meu testemunho for edificar a sua vida, eu vou falar. Mas se for só para jogar balela para fora, palavras para fora, eu não vou falar. Até nisso a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Essa mulher teve uma ousadia, uma coragem sem tamanho, porque a fé dela foi maior do que o medo. A fé dela foi maior do que a acusação daqueles homens que estavam ali. A fé dela foi maior do que qualquer coisa. E com isso ela recebeu o perdão do Pai ali falando para ela. Imagina a imensidão disso. E voltando-se para a mulher, aí já é o verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste as cabeças com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estão à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu tenho aqui, quando eu finalizo aqui, eu tenho cada vez mais certeza que este Simão, o fariseu, ele chamou Jesus ali para confrontá-lo. Porque é impossível você chamar Jesus para sentar à mesa e não reconhecer a grandeza dele, a majestade dele. Por uma palavra, por uma palavra, ali ele perdoa aquela mulher. Ela não falou nada, ela não precisou falar, ela só precisou de uma atitude, de se prostrar. Aquela mulher se prostra. Aí eu fui olhando, eu falei: o que é unguento? E nesse grupo de estudo, a responsável, ela vai falando, para você não se perder na sua leitura, toda palavra que você não entender, separa ela e vai pesquisar o que é. Eu falei: o que é unguento? Aí eu fui pesquisar o que era unguento. Aí lá diz que o unguento, ele é uma mistura de uma gordura, provavelmente de animais, né, da época, uma gordura com essências. Eu falei: meu Deus. Quando a gente está ali ou em gratidão, ou a gente quer ofertar algo ao Senhor, até desde o Antigo Testamento, o que era ofertado? Uma gordura. Porque dessa gordura subia-se o quê? O cheiro do Pai. Subia-se um cheiro à narina do Senhor e ele recebia. Falei: gente, há um mistério nisso. O Senhor, ele ministrou no meu coração que é necessário a gente sacrificar. Naquela época, aquela mulher sacrificou, porque para ela era até um risco estar se prostrando daquela forma onde ela estava. Então, a nossa forma de sacrifício é a nossa gordura. A gente tem sacrificado a nossa gordura a Cristo como deveria. Porque quando eu queimo a minha carne, eu queimo a minha gordura, a essência chega na narina do Senhor. Ele sente e recebe ali o meu sacrifício. Assim como o cheiro de podridão também chega na narina do Senhor. Mas a diferença é o que eu tenho mandado para chegar na narina do Senhor. O que eu tenho exalado para chegar às narinas do Senhor. O Senhor, ele ministrou muito forte essa palavra no meu coração. Porque quantas vezes a gente necessita, a igreja de Cristo necessita queimar a gordura para liberar a essência agradável à narina do Senhor. Mas a gente não, por muitas das vezes, não se prostra como deveria. A gente tem vivido tempos difíceis, não só da igreja. A gente está vivendo tempos difíceis, ao qual estamos cada vez até fracos espiritualmente, ao qual o inimigo coloca uma opressão tão grande que a gente não consegue se prostrar mais. A gente não consegue mais buscar como buscávamos. A gente não consegue orar o tempo que orávamos, como igreja de Cristo. E é necessário a gente estar ligado ali firme na rocha,
na rocha eterna do Senhor Jesus, porque Ele está à porta. Ele está às portas esperando a noiva. Ele está à porta dizendo: eis que venho sem demora. Eis que Ele vai bater a nossa porta. Eis que Ele virá como um ladrão. Quem vai ser a gente quando Ele vier como esse ladrão? A gente vai ser a pecadora que se prostra e reconhece a sua tamanha pequenez. Ou a gente vai se colocar no lugar daquele fariseu julgador e acusador. Ele é ladrão. Não abre a porta para ele, não, meu Deus. Aleluia, Espírito Santo. Igreja, essa palavra me confrontou hoje. Eu estava lavando o chão da minha casa e o Senhor falou comigo, não só sobre isso, o Senhor falou comigo sobre fardo. E sabe qual é o maior fardo na vida do cristão? Só que a gente, como cristão, eu me coloco no meio, é hipócrita para admitir. É o fardo de não reconhecer que precisamos sacrificar mais. Muitas das vezes a gente se limita. Nem sempre somos limitados, mas nós nos limitamos. Quando o Senhor nos chama, Ele capacita. Quando o Senhor nos chama, Ele já preparou um terreno. Em Jeremias 18, quando Ele fala para ele: Jeremias, levanta. O Senhor não manda tu levantar se tu estiver em pé. Esse em pé, esse quando levanta, talvez no figurado a gente possa pensar: levanta, está deitado, mas não. Muitas das vezes a gente não está deitado nem sentado, a gente está prostrado. E o Senhor está falando: ei, levanta, que eu vou te levar num lugar. Ele não está te convidando, não, Ele está liberando uma ordenança: levanta. Ele não está assim: querido, levanta por favor. Querido, você pode se levantar. Não, levanta-te, que eu vou te levar num lugar. E lá eu vou falar com você. E lá você vai ouvir minha voz. Mas aí a gente se pergunta: o Senhor já não está falando com ele, Pai? Não. O Senhor só liberou uma palavra. Está me escutando? Então levanta e vai lá, porque é lá que eu vou falar contigo. Quantas das vezes a gente está em casa prostrada e o Senhor está falando: vai lá na igreja, porque é lá que eu quero falar contigo. E a gente não vai. E às vezes a gente até vem para a igreja, mas está com a cabeça em casa, nos problemas. O Senhor não vai falar contigo dessa forma, porque Ele quer falar com você. Quando o Senhor chama a gente para um particular, Ele quer que a gente venha por inteiro. Porque nessa mensagem, Jeremias, levanta, que eu vou te levar no lugar. Vai lá. Desce a casa do olheiro. Ele não só manda ir, Ele manda levantar para descer. Desce a casa do olheiro. E Jeremias desce. E a gente consegue na nossa mente imaginar como seria um oleiro sentado, o barro sobre as rodas e o oleiro ali fazendo. Eu consigo imaginar isso, criar essa ilustração na minha mente. E eu consigo imaginar o Senhor, o oleiro, eu, o barro. O Senhor me fazendo perfeitamente, porque nada que o Senhor faz é ruim. E eu me quebrando, o Senhor não me descartando. Que muitas das vezes a gente descarta pessoas. A gente acha que tem esse poder, assim como essa pecadora, que por um fariseu seria descartada. Por ele ela nem precisaria estar ali. Mas aí o Senhor faz o quê? Ele o convida, né, pastor Jackson? Vamos na minha casa, Jesus. Mas o Senhor já sabia que ele não seria honrado como deveria naquele lugar. Aí vem alguém de fora para trazer essa honra para o Senhor. E Ele traz uma pecadora para honrar Cristo naquele lugar. Por que eu trouxe Jeremias? Porque para mim é tudo interligado. As ordenanças que o Senhor dá, a palavra que Ele libera. A gente precisa se levantar. A gente precisa descer. A gente precisa se prostrar e chorar na presença do Pai. Porque muitas das vezes há impedimento para a gente adorar, para a gente buscar.
A gente se limita, a gente não é limitado. Essa palavra, ela entrou muito na minha mente, no meu coração, porque eu me sinto muito limitada, mas eu não sou limitada, eu que me limito. Porque o Deus que me chamou, Ele deu provisão. O Deus que me chamou, Ele cuida da minha casa enquanto eu estou aqui. O Deus que me chamou está cuidando da minha mãe no momento em qual eu estou aqui, que às vezes a minha preocupação é ela. Muitas das vezes eu falo, minha mãe vai ficar sozinha. Mas eu sei que o Senhor que me chamou, Ele está lá agora cuidando dela, enviando os seus anjos, liberando uma palavra para que seus anjos possam estar lá cuidando dela. Assim como Ele está cuidando da casa de cada um que se colocou a estar aqui hoje. E essa mensagem, igreja, ela entrou muito no meu coração. Eu acredito que ela vai falar com alguém aqui também, porque nós não somos limitados, nós nos limitamos e colocamos essas limitações talvez até como desculpa. Porque às vezes a gente tem a mania de achar que o nosso problema é maior do que o problema do outro. Essa pecadora tinha tudo para achar que o problema dela era o maior ali. Estou diante dos fariseus, estou diante de Cristo, o Messias aguardado. Quem sou eu? Quem sou eu para chegar perto dele? Quem sou eu talvez para tocar nele? Não, mas ela não se limitou a isso. Aquela pecadora não se limitou a isso. Aquela pecadora se tomou de fé, se vestiu de ousadia, se prostrou por detrás das pernas dele, e ali ela chorou, e limpou o seu pé com unguento, e secou com os seus cabelos. Isso é tão grandioso, a coragem que ela teve. Hoje, por muito menos, a gente está se limitando, se fechando, por muito pouco. Por muito pouco. O tema desse ano da festividade Somos Um foi algo que o Senhor deu, né, a pastora. Aí na hora de ver o nome foi criando-se junto, ser um, somos um. Mas será que a gente tem sido esse somos um de verdade? Quando eu vim arrumar essa decoração, falei para o Maurício, vou tirar o somos um para deixar a decoração já. Conforme eu tirava cada letra, o Senhor estava ministrando no meu coração. Não somos um. Infelizmente, não é a nossa igreja, Ministério Sicar. A igreja de Cristo, ela não tem sido somos um, não tem praticado somos um. Não é uma palavra ruim para vocês levarem, fermentar no coração, não. Mas sabe quando não somos um? Quando não nos preocupamos com os domésticos da fé, que são os da casa. Sabe quando não somos um? Quando muitas das vezes eu me preocupo em ajudar primeiro lá fora e quem está aqui dentro está padecendo. Sabe quando não somos um? Quando a igreja inteira não se coloca em período de intercessão pela pastora que passou pelo momento da enfermidade dela. Eu sei que teve gente orando, mas imagina se todos se reuníssemos aqui orando junto. Igreja, eu aprendo que as situações que acontecem hoje é para lá na frente a gente lembrar. Então eu tirei cada letra assim, ó, minuciosamente. E fui, não somos um ainda, mas podemos ser. Nós somos falhos, é da nossa natureza. Mas não somos um ainda. Não somos um ainda quando não vamos lá resgatar aquele que está mais para lá do que para cá. Vamos chamar de ovelha perdida. Não somos um quando não nos preocupamos com o filho pródigo. Porque ele vai, mas ele vai voltar. Não somos um quando não nos preocupamos com o irmão do filho pródigo. Porque o problema do filho pródigo não foi o filho pródigo. Porque o filho pródigo ele foi, passou o processo, mas ele voltou. O pai o recebeu. E o irmão? O irmão ficou irado. Ele foi embora. Ele pediu as coisas. Ele gastou tudo. E agora ele volta e tu faz um banquete. Tu manda logo o cordeiro cevado. Mata o cevado, que é o melhor. Esse cevado que eles falam é o melhor. É para as ocasiões mais especiais. Aí o irmão que ficou irado. Não somos um quando não estamos ali no lugar daquele pai. Mas não somos um ainda. A gente pode ser esse um. A gente pode ser um quando a gente está mais ligado na nossa igreja. Não só nas coisas de fora. Porque nós precisamos ajudar fora. Mas nós também precisamos cuidar de dentro. Porque o pastor ele não cuida sozinho. O pastor ele não cuida sozinho. Eu entendo que o pastor,
os pastores, porque graças a Deus a nossa igreja hoje tem 4 pastores, eles precisam de cada um de nós para juntos sermos esse um e nos ajudarmos. Ministrando esses dias, estava na palavra, estava estudando a palavra e estava justamente nos membros. Aí o Senhor me levou lá em Tiago, a língua. Tem membro que escolheu ser língua. A língua, se a gente não controlar, ela incendeia uma floresta, assim diz a palavra do Senhor. Ela incendeia. Infelizmente, tem membro que escolheu ser língua. Infelizmente, escolheu. Porque o Senhor diz a importância de cada membro. Cada membro é necessário para o corpo de Cristo. Só que a gente precisa entender qual a sua funcionalidade. Que membro você é? Qual parte de membro você está fazendo parte? Infelizmente, tem gente que escolheu fermentar. Tem gente que escolheu ser fariseu. Tem gente que escolheu ser julgador. Tem gente que escolheu ser apontador. Mas também tem gente que escolheu amar. Tem gente que escolheu ter um coração parecido com o de Cristo. Tem gente que escolheu se arrepender. Tem gente que escolheu se converter de verdade e não se convencer. Porque é necessário a gente entender a necessidade de cada um, cada irmão, cada membro, para entender que a gente pode ainda ser um. No momento não somos um. Não somos um. Infelizmente ainda, mas podemos ser. Eu estaria sendo hipócrita falar que somos um, não somos. Porque muitas das vezes tem gente aqui em casa, eu não preciso falar nomes, mas quem é sabe. Tem gente aqui em casa passando por problemas, talvez financeiros, conjugais, problemas que temos normal na nossa vida secular. E tem gente dentro da igreja que prefere fingir que não está vendo, do que ir lá, bater na porta. Irmã, eu tenho percebido você distante na igreja. Posso te fazer uma visita? Irmã, o Senhor me mandou vir aqui, vim te fazer uma visita. A gente não está tendo mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, que muitas das vezes ele fala para a gente ir e a gente acha que é da nossa cabeça. Então, na dúvida se é da nossa cabeça ou se é o Espírito Santo falando, vai lá e faz. Vai lá, porque se for da vontade de Deus, ele vai honrar. Se for da vontade de Deus, ele vai abençoar. E ainda que o Senhor não tenha mandado você ir lá, algo vai acontecer. Porque aqui, como está falando na palavra, o Senhor, ele manda ir. Mas nem sempre ele diz aonde você está indo. Mas quando você chega lá, já tem algo preparado. A gente precisa se tornar sensível à voz do Espírito Santo, igreja. Eu não falo isso com forma de fermento, com pesar no coração, não. Eu estou falando que o Senhor tem ministrado no meu coração. Não somos um ainda, mas podemos ser, pastora Ruth. Eu sei do seu esforço, eu vejo o seu esforço. Eu vejo da sua garra para estar aqui mantendo uma igreja de pé. O pastor Fabrício, que tem se doado o tempo dele livre, ele se doa ali na parte ali de som, de mídia, para poder estar de pé. Pastor Jackson intercedendo, o pastor Joaquim também sempre ali. Eu vejo, só que assim, para ser um, igreja, a gente precisa ser um com todos. Não é só com quem eu quero, é o que a Bíblia fala. Qual o agrado de eu amar meu amigo, que é quem já me ama? É muito fácil. A gente tem que amar a todos, a gente tem que cuidar de todos. Não é só um estranho que entra ali, não é só alguém que veio precisando de ajuda, como o irmão veio a primeira vez e tem vindo e vindo e vindo. Por que que ele volta? Porque a gente cuidou. Mas assim como ele veio, tem gente que está indo e a gente não está nem vendo. A gente precisa aprender a cuidar dos nossos. A gente necessita cuidar dos nossos. O rumo da mensagem mudou. Mas vamos voltar para a mensagem, amém? No 49, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que até perdoa pecados? Cristo, ele veio para perdoar o meu e o seu pecado. Independente do pecado que nós cometamos, independente do que estamos fazendo, ele veio para perdoar os nossos pecados. A cruz não foi em vão, igreja. Aquela cruz não foi em vão. O Senhor não deu o Filho dele como sacrifício em vão. Ele deu com um propósito. O propósito foi perdão.
O Senhor levou sobre os ombros dele os nossos pecados. A irmã Raquel, se eu não me engano, a Elisiene, cantou o louvor do Getsemane. Essa semana eu estava ministrando sobre ele e lendo sobre ele. E é tão forte você ver, porque antes disso tinha uma mesa, também uma mesa ali para Jesus, que foi a última ceia. E resumindo, Jesus fala para Judas, vou botar entre aspas, botando as minhas palavras, mas a gente sabe que a palavra foi bem específica, mas é tipo assim: levanta e vai logo fazer o que tu tem que fazer. E Judas se retira. E logo depois, mais à frente, a Bíblia diz que Jesus, com os 11, subiu, foi ao Getsemane orar. Foi necessário Judas se retirar para ele subir com os 11. E mais à frente do texto, em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 26, vai dizer que ele foi com os 11, mas mais à frente ele foi com 3. Porque é necessário que a gente tenha pessoas para estar conosco. A gente entende que Jesus ali passou o maior martírio da vida dele. E naquele momento, quando o levam, ele fala para o Pai. Jesus tem medo ali, ele teme. Ali ele está com a alma dele amarguradíssima, como ele diz, que estou amargurado de alma. Velem por mim. E ele fala para o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O Senhor está dizendo para que nós possamos ser firmes, constantes, com a nossa fé inabalável, não importa vento, tempestade, acusação, apontamento, julgamento. O Senhor ele está nos dizendo para nos mantermos firmes, porque no momento certo Ele pode se assentar na mesa conosco, Ele pode entrar por essa porta, como um ladrão talvez. Qual será a nossa postura? Ou a gente vai apontar, a gente vai julgar, ou a gente vai se prostrar? Porque a Bíblia relata que aquela mulher só se prostrou, ela não falou. Isso que me incomodou, a ponto de me dar mais temor. Ela não falou, ela se prostrou, chorou, lavou com guento e secou com seus cabelos. Ela não falou nada, mas o coração dela falava. E o Senhor, Ele tem esse poder hoje de estar sondando o meu e o teu coração, de estar liberando sobre nós um perdão que muitas das vezes a gente nem consegue pedir, porque se acha incapaz, porque se acha ali: Senhor, eu não posso, eu não devo, quem sou eu? Eu vou te dizer quem você é. A Bíblia a qual eu leio, a qual você lê, vai te dizer quem nós somos, mediante a graça a qual foi deixada pelo Espírito Santo, mediante a gente reconhecer quem é Cristo na nossa vida e recebê-lo como nosso único, suficiente Salvador. A palavra de Deus vai dizer que eu e você somos filhos herdeiros do Senhor, co-herdeiros de Cristo. Nós somos ali filhos por adoção, porque a palavra de Deus nos alcançou. E aquele sacrifício da cruz nos libertou do pecado. Aleluia, Jesus. A palavra dele basta, a palavra dele é suficiente, igreja. A palavra do Senhor, ela pode liberar perdão e salvação, que é algo que vai ser gerado para todos nós, se assim nós buscarmos se santificar. E no último ele finaliza: e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que eu aprendi aqui, que sem abrir a boca para falar uma palavra, aquela mulher não só alcançou o perdão, mas ela recebeu ali de brinde salvação. Essa salvação está disponível para a gente também, não é só para ela não. Mas essa salvação vai estar disponível para mim e para você quando a gente aprender a se prostrar e a reconhecer e dar honra que o Senhor merece. A honra não é para o homem, a honra não é para a mulher. Quando fazemos algo no templo, não estamos fazendo para os pastores, estamos honrando o nome do Senhor. Tudo que a gente faz, eu tenho o hábito de falar: ai, minha amiga, que lindo, foi você que fez, eu para a glória de Deus.
porque é para a glória de Deus. Tudo que eu faço, eu tenho feito para a glória de Deus. Por isso a gente precisa vigiar o que a gente tem feito, porque a atitude dessa mulher foi para a glória de Deus, amém? Que a gente possa estar fazendo tudo para a glória e honra dele. A sua vida é para a glória de Deus. Você estar aqui hoje é para a glória de Deus. Queria pedir para a igreja se colocar de pé, amém? Senhor Deus, soberano Pai. Pai amado, eu quero encerrar, Pai amado, essa ministração, Pai. Louvando e bendizendo o Teu nome, Pai. Pai amado, que o Senhor possa colocar em nós o mesmo coração, Pai amado, dessa pecadora. Assim como somos pecadores e pequeninos diante da Tua grandeza, majestade. Pai amado, que a gente possa, quando está ali naquele momento, diante da Tua presença, reconhecer quem Tu és. Não ter dúvida de quem Tu és, independente de como Tu venhas, Senhor. Que a gente não tome o lugar do acusador, o lugar daquele fariseu que aponta, que julga e que não reconhece quem Tu és e não te honra. Mas que a gente tome posição daquela pecadora, que diante, Pai amado, da pequenez dela, reconheceu que Cristo é Cristo, o Salvador, o honrou, chorou a seus pés, se prostrou e lhe deu o beijo santo naquele momento de prostração, naquele momento de se rasgar na Tua presença, Pai. Pai amado, muito obrigado, Pai amado, por estar nos acompanhando, Senhor, por estar aqui conosco hoje, Pai amado, por Tua graça que nos alcança todos os dias, Senhor. Desde já, Pai amado, eu te agradeço pelo ministério ao qual o Senhor nos colocou. Eu te agradeço, Pai amado, pela vida dos nossos pastores que intercedem por nós. Eu te agradeço, Pai amado, por cada membro que tem estado aqui para colaborar. Eu te agradeço, Pai amado, por cada membro, Pai amado, que o Senhor tem colocado. Eu te agradeço, Pai amado, por cada membro, Pai amado, que tem andado fraco. Também louvo pela vida dele, Senhor. O que o Senhor nos levante, Pai amado, para sermos um, Senhor. Para que possamos, Pai amado, alcançá-los, Senhor. Cuidar, Pai amado, de cada membro da Tua casa, Senhor, para que juntos, sendo um, Pai amado, possamos nos levantar como um exército. Ainda que foi um exército no Vale dos Ossos Secos, Senhor, ali tinha um exército, a qual o Senhor soprou o Espírito, a qual o Senhor foi liberando ali, osso sobre osso foi se fazendo, Pai amado, a qual o Senhor foi liberando a palavra, Senhor, e ali foi se levantando um exército forte, Pai amado, a qual guerreou, Pai amado, pelo Teu nome, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor nos levante como este povo forte, Senhor, e que possamos ser um, Pai amado, para glorificar o Teu nome cada vez mais forte. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a minha rica e honrosa oportunidade. Amém?